Agora vamos ver sentenças com 3 predicados. Uma sentença: um publicitário admira um médico. Bem, essa sentença tem o predicado publicitário, o predicado médico e o predicado admirar. Cada um com seus argumentos. Agora nós vamos precisar de 2 variáveis, porque nós temos 2 predicados de um lugar, as variáveis x e y, que vão ficar ao lado do predicado admirar também, ou seja, precisa haver um x que admira um y, esse x tem que ser um publicitário, esse y tem que ser um médico para ser verdadeiro. Vamos fechar os nossos parênteses para deixar adequada a nossa representação, organizada, incluindo o primeiro quantificador. Existe pelo menos um x, tal que x é publicitário, e existe pelo menos um y, tal que y é médico, e tal que x admire y. Ou seja, existe um publicitário e um médico, e o publicitário admira o médico. É isso que está dizendo essa sentença formalizada. Nós vamos agora avaliar se ela é verdadeira ou falsa no nosso modelo. Então aqui a representação, à esquerda agora, um pouco mais fragmentada, estamos tirando aquela linearidade que nós tínhamos visto ainda agora para poder abrir espaço do lado direito da tela para o nosso modelo. Mas a representação é a mesma. Existe pelo menos um x, tal que x é publicitário, e existe pelo menos um y, tal que y é médico, e tal que x admira y. Ou seja, deve haver um publicitário que admira um médico para que essa sentença seja verdadeira. Aqui o nosso modelo e a regra de interpretação de sentenças existencialmente quantificadas, que nos diz o que nós já sabemos, que a gente precisa associar a variável x a um indivíduo do nosso modelo, e para esse indivíduo deve ser verdade que exista um médico que ele admire, né? Se ele for um publicitário, é claro. Como a gente vai ter uma outra variável, nós vamos ter também que fazer associações entre a variável y e entidades do modelo. Vamos começar, não é complicado. O conjunto dos publicitários, vamos começar por ele, tem os indivíduos C e E, vamos escolher o indivíduo C para começar e associá-lo à variável x. Aqui a primeira ocorrência dá uma verdade, porque nós já sabemos que C é um publicitário, já deu uma verdade aqui, porque nós somos lá no conjunto dos publicitários direto. Bom, associamos esse indivíduo C à segunda ocorrência da variável x, ali é o admirar, e vamos agora procurar os médicos. O primeiro médico que nós vamos associar à variável y é o médico A, que é a Ana no nosso modelo. Então colocamos ali ao lado de médico, é uma verdade, e por fim associamos a segunda ocorrência da variável y ao mesmo indivíduo A. Agora nós temos que ir ao modelo e ver se o par ordenado que nós produzimos, o par CA, pertence à denotação de admirar. Vamos lá então. Bom, a gente olha um pouco e percebe que não pertence. Então, é falso que C admira A. Então, publicitário C não admira a médica A. Vamos procurar então um outro médico, vamos ver se achamos algum, né? Vamos agora para o médico B, que é a Beatriz no nosso modelo. Vamos associar a variável y a B, que dá uma verdade no predicado médico, e agora vamos associar a segunda ocorrência da variável y, produzindo o par ordenado CB. E voltamos ao modelo para ver se o par CB pertence a admirar. Infelizmente não, temos mais uma vez uma falsidade, vamos apagar e vamos continuar tentando. A gente ainda não apagou direitinho ali, mas depois a gente põe por cima o indivíduo F, que também é médico, associando agora a variável y, que produz uma verdade, e associando a segunda ocorrência da variável y, produzindo o par ordenado CF, e vamos lá no modelo. CF também não pertence à denotação de admirar, é falso. Bom, de fato, o publicitário C não admira nenhum médico, então vamos apagar, mas não é o nosso único publicitário no modelo, a gente tem ainda o publicitário E. Então vamos pegar o publicitário E e associá-lo à variável x, vamos ver se há algum médico que ele admire. Vamos fazer tudo de novo. Então, associamos a variável x, a segunda ocorrência lá ao indivíduo E novamente, ali embaixo, na representação, e vamos agora associar o indivíduo y a variável y ao indivíduo A, que é uma verdade, que é um médico, produzindo o par ordenado E e A ali ao lado de admirar. Bom,
O par ordenado EA pertence à denotação de admirar? Sim, pertence. Bom, finalmente achamos uma verdade. Achamos um par de um publicitário e médico tal que o publicitário admira o médico. A sentença é verdadeira. Agora vamos para a negação. Um publicitário não admira um médico. Bom, como é que nós vamos representar formalmente essa sentença com a negação? Nós vamos primeiro colocar aqui na tela a representação da afirmação, tá? E aí vamos deixar alguns espaços para ver onde a negação pode entrar. Nós vamos testar e vamos ver qual é o resultado que nós temos inserindo a negação em diversos lugares dessa fórmula. Na verdade, a negação pode operar sobre vários elementos que estão sendo apresentados aí na tela. Nós vamos ver qual é o resultado de associá-la a cada um desses elementos. Aqui é a representação da afirmação, existe pelo menos um X, tal que X é publicitário, e tal que exista um médico, um Y que é médico, que X admire. E aí a negação, onde nós vamos colocá-la? Bom, vamos tentando. Vamos colocar antes do primeiro operador, primeiro quantificador. Essa sentença diz, não existe um X, tal que X seja publicitário, e tal que exista um Y, que seja médico que ele admire. Na verdade, essa não é a representação da sentença negativa logo acima. Ela é a representação de nenhum publicitário admira um médico. Porque está dizendo que não existe um publicitário tal que exista um médico que ele admire. Ou seja, está dizendo que nenhum publicitário nesse modelo admira um médico. Então, isso não é a mesma coisa que está escrito ali em cima, né? Então, vamos apagar. Vamos tentar colocar a negação em outro lugar. Quem sabe se colocarmos antes do predicado publicitário? Aí ela diz o seguinte, existe um X, tal que X não é publicitário, e tal que existe um Y que é médico que ele admire. Essa também não é a representação da sentença acima em língua portuguesa. Ela diz que existe um não publicitário que admira um médico. Ou seja, ela representa a sentença que foi posta agora. Um não publicitário admira um médico. Não é isso que está sendo dito ali em cima. Está dizendo que um publicitário admira um médico. Essa aqui diz que alguém que não é publicitário admira um médico. Vamos apagar também. E se nós botarmos antes do segundo quantificador existencial? Aí existe um X, tal que X é publicitário, e tal que não existe um médico que X admire. Também não é uma representação adequada da sentença acima. Ela diz que existe um publicitário que não admira nenhum médico. Ou seja, que existe um publicitário para o qual não vou encontrar um médico que ele admire. Ela representa a frase que foi recém-escrita agora, que não é a mesma coisa que a frase lá de cima. Então, nós novamente vamos precisar apagar essa frase e apagar a negação e tentar uma nova posição para a negação. E se colocarmos antes do predicado médico? Bom, aí diz, existe pelo menos um X, tal que X seja publicitário, e tal que exista um Y que não seja médico que esse publicitário admire. Então essa representação também não é a representação adequada da sentença acima. Ela representa isso aqui, ó. Um publicitário admira um não médico, ou seja, existe alguém que é publicitário, tal que exista alguém que não seja médico, que ele admira. Mas não é isso que está dito ali em cima. Então, mais uma vez, nós vamos precisar apagar e tentar a nossa última chance de colocar a negação antes do predicado admirar. E aí sim, ela está dizendo que existe um X, que é publicitário, que existe um Y, que é o médico, tal que o publicitário não admira o médico. Ou seja, um publicitário não admira um médico. Estão vendo que está negando a admiração de um publicitário por um médico. Né? Que tem um publicitário que não admira um médico. Então essa aqui é a representação correta. Então vamos colocar essa representação, que agora nós descobrimos ser a correta, no lado esquerdo da tela. Vamos dividi-la um pouquinho, tirar da forma mais linear e colocar numa forma mais em camadas, né, para abrir espaço para o nosso modelo ali à direita. Então, existe um X, tal que X é publicitário, e existe um Y, tal que Y é médico, e tal que X não admira, né, não é verdade que X admira Y. Ou seja, tem que ter pelo menos um publicitário e pelo menos um médico tal que esse publicitário não admire esse médico. O nosso modelo e, em seguida, a regra de interpretação de sentenças existencialmente quantificadas, o que nos recomenda que a gente faça substituições das variáveis e encontre pelo menos uma verdade. Agora eu vou ter que substituir X por publicitários e ver se existe um médico que esse publicitário não admire. Então vou ter que fazer, mais uma vez, mais de uma substituição. Ali o conjunto dos publicitários, vamos pegar o primeiro, que é o indivíduo C, associar a variável X ali na primeira ocorrência,
produzindo a primeira verdade. Nós já estamos pegando um publicitário já para produzir uma verdade rapidinho aqui, para não perder muito tempo. E vamos associar a segunda ocorrência ali embaixo da variável x também o indivíduo C. Agora, nós temos que ir ao conjunto dos médicos. E vamos ali pegar o médico A e associar a variável y, produzindo a nossa primeira verdade, já que a gente sabe que a Ana é médica nesse modelo, ou seja, é verdade que A é médico. E vamos finalmente associar o indivíduo A à segunda ocorrência da variável y, ao lado de admirar, produzindo o par-ordenado C e A, né? E vamos em seguida procurar no nosso modelo a denotação de admirar e ver se o par C e A pertence a essa denotação. A gente vê que não pertence, portanto, aqui nós temos uma falsidade. Mas espera um pouquinho, vamos continuar. A negação está negando essa falsidade, então é uma verdade. Então, o indivíduo C não admira o indivíduo A. Então, chegamos a uma verdade, chegamos a uma situação que tem um publicitário e tem um médico que esse publicitário não admire. Então, vamos colocar de novo aqui, né? Agora vamos ao outro tipo de negação, né? Nenhum publicitário admira um médico. Vamos apagar a outra para ficar só com essa e vamos ver agora. Bom, e agora onde vai a negação? Vai ali antes do quantificador existencial, porque agora nenhum publicitário admira um médico. Esta que é a representação correta. Vamos colocá-la aqui na tela. Não existe um X, tal que X seja publicitário, não é isso? E tal que exista um Y, tal que Y seja médico, e, finalmente, tal que X admire Y. Ou seja, não vou encontrar publicitário que admire algum médico nesse modelo. É isso que está dizendo aqui. Não existe um publicitário para o qual exista um médico que ele admire. Então vamos ao modelo, vamos à apresentação da regra de interpretação de sentenças existencialmente quantificadas. E o que nós vamos ter que fazer agora é, num primeiro momento, ignorar aquela negação lá no início e ver se a gente acha um publicitário que admira um médico. Se a gente achar, vai ser verdade que existe um publicitário que admira um médico. E aí vai ser falso que não exista. Agora, se a gente não achar, vai ser verdadeiro que não existe. A gente já sabe que isso tudo vai dar uma falsidade, porque a gente já achou um publicitário que admira um médico há pouquinho. Mas, de qualquer forma, vamos fazer os passos de novo. Ali, conjunto dos publicitários, já vamos escolher o publicitário E. A gente sabe que ele admira um médico. Então, está ali, deu uma verdade. Vamos associar a segunda ocorrência da variável X lá embaixo, esse indivíduo E, que é um publicitário. Agora, vamos, no conjunto dos médicos, pegar o indivíduo A, associá-lo à variável Y. Temos novamente aqui uma verdade, vamos fazer a segunda associação, na segunda ocorrência da variável y, conseguimos o par ordenado EA, e aí, logo em seguida, o que nós vamos fazer? Vamos ao modelo, vamos ver a denotação de admirar e vamos ver se a gente encontra o par EA. Bom, nós encontramos sim, já tínhamos encontrado antes, ele está aqui. O par EA. Então, é verdadeiro que existe um publicitário que admira um médico, é o publicitário E. E a médica A. Então é falso que, se é verdadeiro ali, né, que existe, então o que vai ser a negação disso? Vai ser uma falsidade. Dizer que não existe é falso porque existe. Então nós temos finalmente o resultado, que é uma falsidade, então é uma sentença falsa. É falso isso. Tá? Bom, mas vamos voltar à mesma sentença e vamos perceber que ela tem uma certa ambiguidade. Essa sentença pode significar uma segunda coisa. Pode significar que há um médico que nenhum publicitário admire. Dita de uma forma diferente, seria assim, nenhum médico admira, nenhum publicitário admira um médico. Ou seja, existe um Y, tal que Y é um médico, e tal que nenhum publicitário, e tal que, ou seja, exista... e tal que não exista um X, tal que X seja publicitário, né? E X admire, vamos ver aí, e X admire Y. Ou seja, não, existe um médico que ele tem essa característica.
não existe um publicitário que o admira. Existe pelo menos um Y, que é o médico, e tal que não exista publicitário que o admire. É diferente da outra interpretação. Na outra, nenhum publicitário admirava nenhum médico. Agora tem um médico que nenhum publicitário admira. Bom, vamos ver se ela é verdadeira no nosso modelo. Bom, então existe pelo menos um Y, tal que Y é médico, e tal que não exista um X, tal que X seja publicitário, não é isso? E, finalmente, tal que X admire Y, ou seja, existe um Y que é médico e que não tem publicitário que o admire. Tem um médico que nenhum publicitário gosta, o admira. Então temos o nosso modelo, a nossa regra de interpretação, sentenças codificadas, vai nos pedir que a gente faça substituições novamente, substituir Y por médicos e ver se para algum dos médicos vai ser verdade que não exista um publicitário que o admire, nenhum publicitário que o admire. Vamos fazer as substituições passo a passo, vai ficar simples. Ó, o conjunto dos médicos é ali, ó, o conjunto ABF. Vamos pegar o médico A. Bom, vamos associá-lo à variável Y. Então, estamos associando ali a primeira ocorrência da variável Y ao indivíduo A, que produz uma verdade, porque a Ana aqui é médica no nosso modelo. Vamos fazer a associação da segunda ocorrência lá embaixo da variável Y ao mesmo indivíduo A Ana, e em seguida vamos ao conjunto dos publicitários. Bom, começando com o publicitário C, associamos o X ao publicitário C, e o que produz uma verdade, porque a gente sabe que C é publicitário, já fizemos a escolha por isso. E vamos fazer a associação agora da segunda ocorrência da variável X ao mesmo indivíduo C, produzindo o par ordenado C e A. E vamos em seguida olhar para denotação de admirar. O par C e A pertence a essa denotação? Você deve estar vendo aqui que não, então é falso. Bom, então, por enquanto, deu falso e, bom, é bom isso, né? É bom, vamos tentar algum outro, quer dizer, se não existir nenhum que admire, nós vamos conseguir o que nós queremos. Bom, agora vamos colocar o indivíduo E, o segundo publicitário. Bom, agora deu verdadeiro. Então existe um publicitário que admira um médico. É verdade. Então não existe, vai ser uma falsidade aqui. Bom, então por enquanto eu não encontrei um médico que nenhum publicitário admira, certo? Porque o médico A Ana, é admirada pelo publicitário E, que é o Eduardo. Então por enquanto eu não consegui o que eu queria. Vou apagar tudo e vou trocar o médico, ver se eu acho um outro médico que nenhum publicitário admire, porque a Ana é admirada pelo Eduardo, que é um publicitário. Foi o que nós provamos aqui. Deu uma falsidade ali na segunda parte, de não existe um publicitário que admira. Vamos tentar o médico B. Vamos ver se o médico B não é admirado por nenhum publicitário. Bom, fazemos as substituições, colocamos o B no lugar da primeira ocorrência do Y e vamos colocar o B também no lugar da segunda ocorrência da variável Y lá em admirar. E aí partimos para as associações da variável X. Associamos ao publicitário C, que é verdade, que ele é publicitário, e a primeira ocorrência ali da variável X, a segunda ocorrência da variável X, que está ali na primeira posição de admirar. Bom, vamos lá ao modelo. Modelo CB. CB é falso, não pertence à denotação de admirar. Bom, então estamos bem. Por enquanto, não existe um médico que o publicitário, ou seja, B, que é o médico, não é admirado pelo publicitário C. Vamos tentar agora o publicitário E. Colocamos aí no lugar do X, deu verdade. Colocamos de novo no lugar do X, deu falso. Ora, parece que o médico B não é admirado por nenhum dos dois publicitários. Então, não é verdade que existe um X que admira o médico B. Então, é verdade que não existe um X. Pronto. Achamos um médico que nenhum publicitário admira. Então, é verdade que existe um médico para o qual não existe um publicitário que o admire. É o médico B, que no nosso modelo é a Beatriz. No nosso modelo, acabamos de provar
A Beatriz não é admirada por nenhum publicitário, porque em todas as substituições que nós fizemos da variável x, deu falso para x, admira a Beatriz. Com isso, pessoal, vocês estão vendo que a gente precisa formalizar adequadamente. Acabamos de ver uma sentença que é ambígua, pode ter dois significados. Nós verificamos os dois significados, fizemos a formalização adequada para cada um desses significados, e o primeiro deu uma falsidade no modelo e o segundo deu uma verdade no modelo, né? Com isso, nós terminamos essa parte semântica mostrando como é que esse tipo de sistema opera. Ele opera a partir do reconhecimento de formas de representações formais para sentenças que precisam ser adequadas e que, dentro de um certo sistema de interpretação, com regras como essa que acabamos de ver de interpretação de sentenças existencialmente quantificadas, que envolvem também regras do e do não, essas regras todas aplicadas cegamente produzem as interpretações que nós fazemos intuitivamente. Sem saber nenhuma dessas teorias, a gente faz essas interpretações. Ou seja, é uma teoria que representa adequadamente as intuições dos falantes das línguas. Ok? Então, com isso terminamos a nossa parte de semântica.